Olha, na minha geração, você, enquanto jovem, queria uma atuação política, era quase que obrigação você ser marxista, comunista. Esse espaço do liberalismo, na época, não existia, né? O liberalismo, ele veio a ganhar corpo, principalmente no Brasil, eu confesso, dos últimos 10 anos para cá, 12, você querendo colocar de muita generosidade, até 15. Então, na juventude, eu era marxista, eu era comunista, né? Fui do Partido dos Trabalhadores, porque tinha essa visão de mundo de igualdade, né? De fraternidade, era uma coisa que me encantava. Só que, quando você entra numa militância política, quando você faz parte disso na vida real, você começa a mudar muitos conceitos que você tinha, né? Essa questão mesmo do marxismo, quando eu flertei na época querendo assumir a minha transgeneridade, eu não tive espaço da esquerda de assumir essa transgeneridade do tipo assim, ó, nós sabemos, mas fica aí porque, né, eu acho que não é uma pauta que a gente deve tratar. Eu falei, ué, mas e a história da igualdade, de reconhecimento? Então, eu via que era muito mais um discurso, as questões são classes, nada, gêneros, essas coisas, é melhor a gente não falar sobre isso. E percebi depois que eles tinham muito essa questão de usar essas pautas como massa de manobra. E que, se você não se reconhecesse dentro de um recorte do marxismo, exatamente como eles queriam colocar, você não era um sujeito político. E, e o liberalismo ele tem essa grande vantagem de partir disso, do individual, de reconhecimento da sua liberdade individual para você ganhar essa liberdade enquanto sociedade. No marxismo é ao contrário, né? Você acaba tendo que se enquadrar dentro de uma igualdade imposta por eles, para dizer, ó, isso aqui que é igualdade é assim que deve ser tratada. O tanto que até hoje, dentro de alguns movimentos de esquerda, essa questão da pauta identitária, inclusive, é rechaçada. Não, não vamos baixar disso, Uhum. não. Não vamos tratar disso, não, entendeu? A questão aqui é proletariado contra capital malvadão. E, e eu sempre reconheci que os pilares, né? Sempre reconheci, não. Eu fui percebendo que os pilares, né, depois conhecendo o liberalismo, que os três principais pilares do liberalismo, que é a vida, propriedade privada e liberdade, são basicamente essa ideia de você ter a minha liberdade ao meu corpo, a liberdade de usar o meu corpo, a liberdade de me reconhecer enquanto sujeito político da forma como eu desejo, reconhecer essa propriedade privada, que o seu corpo é uma propriedade privada, e ter esse direito à minha propriedade privada, que é meu corpo, a minha liberdade de me posicionar enquanto pessoa, da forma como eu desejo, sem ter que ser enquadrado em alguma norma e algum tipo de recorte que eu não me reconheço. A partir da hora que eu percebi isso, eu me aproximei do liberalismo, comecei a reconhecer no liberalismo que ele estava muito mais em consonância com a minha ideia de liberdade, que eu sempre busquei desde nova, como eu falei, e aí esse movimento foi acontecendo aos poucos. Essa busca de espaço dentro do movimento liberal aconteceu aos poucos, o tanto que eu cheguei a dar um primeiro voo de rapina, lá uns 10 anos atrás, e o meio liberal ainda era muito resistente a essa ideia de liberdades individuais. O E aí, liberal na depois, economia, conservador nos costumes, né? é, o, e aí o que aconteceu? Nos últimos 5 anos, houve uma guinada muito forte. Essa ideia do liberalismo, esse resgate do liberalismo, enquanto filosofia política, que tem uma parte política, inclusive, que é primeira do que a parte econômica. O liberalismo não nasce da parte econômica, não nasce da escola austríaca, né? Eu vou falar isso aqui muito. Uhum. O liberalismo não nasceu na escola austríaca. Então, enquanto filosofia, enquanto ideário político de liberdade, ele nasce antes disso.
e aí no Brasil começam a estudar melhor o que era o liberalismo, e começam a colocar essa pauta política no debate público, e aí aumentou tudo, as coisas estão ganhando uma proporção muito legal. Veio o Livres, né, que foi o primeiro movimento organizado que pautou essa ideia da liberdade política individual. E aí tem, como você falou, do vídeo da UJL, que é um movimento de estudantes liberais, né, que é recente também, e que tem essa pauta, né, das liberdades individuais, também muito forte. Tem o SFL, que é um outro movimento liberal que também tem pautado isso muito. Então, eu vejo que está acontecendo um amadurecimento político do liberalismo no Brasil. E aí isso vem em consonância, essa minha ideia de liberdade individual, liberdade de gênero, liberdade de ser, e aí isso veio como se fosse uma comunhão de uma perspectiva particular minha, pessoal, para uma questão filosófica.